Vem aí, no palco do EdTech, Luciano Meira. Senhoras e senhores, muito bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite ao pessoal do Startse para discutir, conversar com vocês sobre ensino básico e inovação. Eu sou professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e eu comecei tarde no mundo do empreendimento. Eu sou sócio empreendedor da Joy Street, uma empresa de jogos de aprendizagem no Porto Digital em Recife, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Se tiver alguém do Sebrae aqui, eu gostaria de propor, inclusive, o prêmio Velho Empreendedor, porque eu comecei bastante tarde. A Joy Street fundamos em 2010, depois, obviamente, de algumas experiências com o César, etc. Eu tenho alguma associação com essas instituições que tem aí. E a gente pode continuar essa conversa em luciano@meira.com, porque já é a sexta palestra, eu acho, num formato que é mais de escola do que de inovação, e é esse tipo de coisa que a gente vai desejar contribuir a mudar e inovar junto com vocês. E a última informação sobre minha apresentação é que eu não sou Silvio Meira, caso alguém conheça. Bom, deixa eu dar um passo atrás aqui e problematizar rapidamente, porque o tempo é curto, onde é que a gente está entrando, né? Essa é uma pesquisa do Instituto Gallup, nos Estados Unidos, com quase 1 milhão de crianças, realizado anualmente, crianças e jovens de 5º ano ao último ano do ensino médio daquele país, mas essa é uma tendência mundial que mostra o desengajamento das pessoas na medida em que progridem na escola. Então, 75% das crianças se sentem muito engajadas no 5º ano e essa taxa de engajamento cai a 32% no penúltimo ano do ensino médio e no último ano aumenta um pouquinho, obviamente, com a esperança de que finalmente eu vou me embora daqui. Então, tem muitos dados catastróficos sobre a educação no mundo, não vou passar por eles, não temos tempo, mas essa é uma escuta das crianças. Essa é como crianças e jovens, como eles e elas se sentem ligados à escola. Isso, obviamente, produz resultados, sim, catastróficos, inclusive para o nosso país. O que vocês veem aqui? Essa curva flat mostra o aumento da produtividade das pessoas no Brasil. No emprego, uma pesquisa muito interessante do Paz de Barros, na INSPER, associada à INSPER e ao IAS. Mas, veja, na década de 80, a escolaridade média do cidadão brasileiro era 3 anos. Em 2010, já era quase 8 anos. Mas isso aqui é uma medida de sua produtividade, da produtividade média do brasileiro ao longo dessas várias décadas. Então, as pessoas estão ganhando mais escolarização, mas aparentemente não estão aprendendo ou desenvolvendo as competências na escola que seriam esperadas. Então, esses 2 slides apenas, obviamente tem questões de ambiente regulatório, do ambiente de trabalho no Brasil, etc., etc., mas o fato é que a escola não está, aparentemente, contribuindo para melhorar, para, de alguma forma, impactar e transformar esse ambiente do trabalho. Então, a gente fala de todas as competências bacanas do século XXI, o que já é um problema, né? Porque o século XXI ainda tem 75 anos. Como é que a gente sabe as competências do século XXI em 2072? Certo? Esse já é um problema. Mas a gente tem um problema muito mais perto que isso, que é o desengajamento e o que eu chamo o abandono afetivo e intelectual de crianças e jovens na escola, provoca entre outras coisas, uma formação deficitária, fragilizada da nossa própria força de trabalho hoje. Muito bem, chega de problema. As próprias crianças e jovens estão dando a solução. Essa é a melhor pesquisa, na minha opinião, de comportamento em internet de crianças e jovens de 9 a 16 anos de idade, 17, aliás, que é exatamente o ensino básico, ensino fundamental e médio, é a pesquisa do TIC Educação, promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito importante seguir essas pesquisas anualmente. E mostra que o que é que eles e elas estão fazendo para resolver os problemas, inclusive, da escola. A coisa mais frequente que as meninas fazem, os meninos também, mas as meninas ganham de disparada 11% a mais, pesquisaram coisas na internet para fazer trabalhos escolares.
Então, essa é a principal atividade das meninas, dos meninos, baixar aplicativos, mas ambos meninos e meninas se encontram nesse arranjo aí de usar a internet para resolver problemas da escola, inclusive baixando aplicativos que, em geral, são games. Tá? Então, vem uma solução que é emergente do próprio conjunto de alunos e alunas do ensino básico, que é usar a internet para dar conta de problemas de engajamento com a escola. Muito bem. A escola, por outro lado, tem feito o que, provavelmente, o que eu consideraria o fundador dessa área, EdTech, que é o Simon Popper, ainda nos anos 1980, já dizia: nada seria mais absurdo do que um experimento no qual colocaríamos computadores na sala de aula sem mudar nada mais. Foi exatamente o que fizemos. Colocamos laboratórios de informática nas escolas, não só no Brasil, praticamente todo mundo, essa era uma prática absolutamente constante, e o resultado são os 3 slides anteriores. Desengajamento, problemas na formação e nos processos de aprendizagem, e as crianças e jovens resolvendo fora da escola o que poderíamos estar apoiando dentro da escola também. Isso diz, inclusive, de um desafio muito interessante, que é como promover uma relação entre a escola e os processos de aprendizagem ao longo da vida, que o Conrado enfatizou tão bem aqui. Então, eu vou tentar passar também por essa questão e ver como é que a gente pode contribuir no campo da educação e no campo das tecnologias. Eu estou indo bem rápido, porque o tempo é realmente escasso. Mas como é que eu vejo uma arquitetura de inovação que não faz o que o Papert mencionou como um perigo? A gente tem que pensar em 4 camadas. Os cenários, que basicamente são os ambientes de acolhimento e a diversidade de artefatos com os quais a gente promove processos de aprendizagem na escola. Isso pode ser, por exemplo, paredes. Como é que a gente usa as paredes no ensino médio e fundamental? É muito interessante ver que no ensino, quem tem filhos muito pequenos aqui na educação infantil, rapidamente nota que as paredes da escola produzem um ambiente de acolhimento para a aprendizagem, que é muito interessante, transformando-as em uma espécie de vitrine que dá materialidade ao conhecimento. Tá? Isso vai se acabando na medida em que a criança progride na escola, e isso diz respeito também àquelas taxas de desengajamento que a gente falou lá no começo. Cenários, obviamente, são também infraestrutura de sala de aula e infraestrutura tecnológica que permite, por exemplo, as crianças usarem seu próprio smartphone. Tá certo? Entretanto, e por outro lado, 7 estados do Brasil proíbem o uso de smartphones na sala de aula. O uso não pedagógico, mas aí as distinções entre essas duas coisas são muito frágeis e os professores acabam não usando. E aí isso vai, se nós não tomarmos cuidado, provocar, como nos anos 80, provocamos o genocídio de tamagotchis. Nós simplesmente matamos aquela tecnologia porque os bichinhos tinham que ficar em casa e os pais não sabiam alimentá-los. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é trabalhar com experiências significativas e práticas didáticas inovadoras. É aí que a gente tem que desenhar um conjunto de uma engenharia didática. Nossa! Espera aí, galera. Detesto falar rápido. É aí que a gente tem que desenhar um conjunto de experiências significativas, imersivas, onde a tecnologia, obviamente, pode ter um campo muito interessante de produtividade. A 4ª camada é que nada disso, nenhuma dessas duas coisas nas camadas superiores serão feitas sem uma formação inovadora de professores, uma formação que atinja, inclusive, a forma como os gestores regulam o que pode acontecer dentro das escolas. Então, não há, na minha opinião, por exemplo, resistência de professores ao trabalho com tecnologia. O que há, na verdade, é uma organização escolar que não é facilitadora desse uso. Então, os professores estão prontos para fazer.
Só que nós, como sociedade, não temos desenhado as soluções que permitam com que esse uso seja facilitado. Então, smartphones, por exemplo, não foram desenhados para a sala de aula. O que foi desenhado para a sala de aula recentemente e usa alguma tecnologia mais sofisticada, adivinha, lousas digitais. Aí é de lascar. Porque você pega exatamente as engenharias que não são imersivas, que são as engenharias do que eu chamo da pedagogia do monólogo, e transforma isso numa tecnologia. Tá? Não vai funcionar. Então, pessoas, temos que construir relações fortes na escola e na comunidade, mais formação de professores e gestores. E, finalmente, inovação. Só é inovação de verdade se existe um compartilhamento de soluções e políticas públicas fundadas na democracia de acesso. Então, a gente tem que pensar essa inovação em rede, senão não vai funcionar como uma arquitetura de inovação para a escola. Então, na minha opinião, a gente tem que pensar isso. Obviamente, se você começar a pensar aí os problemas e desafios em cada uma dessas camadas, você terá um conjunto de oportunidades de desenvolvimento, de soluções nas suas edtechs absolutamente inimaginável. Cenários, experiências, pessoas e redes. Exemplo, São José, na Califórnia, um grupo de 5 escolas, talvez algumas de vocês conheçam, chamada Summit Schools, que é basicamente esse galpão aí, cuja placa está caindo. Eu mesmo tirei essa foto. Aliás, eu queria pedir desculpas aos apresentadores anteriores, que têm slides tão lindos e maravilhosos. Eu, como sou um acadêmico, eu mesmo fiz. Os meus não são tão bonitos, mas eu vou cuidar disso. Contratar um designer para fazer agora. De qualquer forma, então, como vocês veem, é um galpão simples, mas que eles conseguiram elevar a taxa de aceitação dos alunos dessa escola, que na Califórnia, para famílias de baixa renda, é 46%, para simplesmente 99%. Quase a totalidade dos alunos desse conjunto de escolas entram nas universidades que desejam. Como é que eles fazem isso? Simples. Não tem aula. A aula é um método, é um instrumento falido de materialização de metáforas que não fazem nenhum sentido do ponto de vista da ciência da aprendizagem. Metáforas como transmissão do conhecimento, que acertadamente Conrado já bateu o suficiente aqui, ou retenção da aprendizagem. Essas são, inclusive, metáforas fundadas numa ciência não pedagógica do século XIX, a termodinâmica e coisas assemelhadas. Então, transmissão de energia, de calor, retenção de líquidos, tá certo? De verdade, esse negócio vem num processo de empréstimo da ciência dos outros e que gerou isso. Mas o que eles estão fazendo aqui? Esse é o professor não fazendo nada e, basicamente, isso, porque não tem aula, então ele não precisa fazer nada. Basicamente, o que está fazendo? Os alunos, isso é um sistema de sala de aula invertida, como muitos já conhecem, mas de uma sofisticação bem interessante. Porque os alunos recebem playlists de exercícios e o nome é intencional, a ideia de usar uma metáfora de playlist se associa ao desejo deles de compor algo. Playlist é também a organização de suas músicas no Spotify. Então, isso dialoga, isso comunica de uma forma interessante com os jovens. Então, eles recebem playlists de coisas a realizar e tem, obviamente, um algoritmo por trás que indica em que momento desse processo você está na aprendizagem e que desempenhos você consegue realizar. Oi? Ah, não era comigo não, desculpa. Esse negócio, então, eles trabalham em grupo e uma análise desse desempenho é anunciada aqui e no smartphone do professor, que convida os alunos que precisam de apoio para uma sessão monitorada de resolução de problemas nessa sala aqui, que por enquanto não tem ninguém. Tá certo? Então, simplesmente não tem aula. E esses são todos os terceiro anos na disciplina de matemática dessa escola. Tem mais ou menos 90 pessoas nesse salão aí. Beleza? Então, a aula faliu e a tecnologia é capaz de monitorar aprendizagens colaborativas e estudos individuais que são, obviamente, que têm o apoio de um professor que agora tem práticas didáticas imersivas e experienciais para os alunos que precisam de mais apoio. Interessantemente, o que essa galera fez ali
tem a ver exatamente com as 4 práticas didáticas que mais têm efeito, segundo, e que são as mais baratas de implementar, segundo a Education Endowment Foundation da Inglaterra. Uma estrutura de feedback acentuada, porque o algoritmo é capaz de mostrar aos alunos onde eles estão. Então, você veja que é o que tem mais impacto na aprendizagem dos alunos e é relativamente barato para fazer em relação a outras coisas. Obviamente, depende de que plataforma você está usando para fazer isso. E transforma radicalmente uma coisa que a escola não faz, que é exatamente dar feedback. A escola é péssima de dar feedback. A cada 2 meses você sabe que no final do ano você vai se lascar. Basicamente. Isso não é feedback. Tá certo? É uma estrutura péssima de feedback, muito diferente dos videogames que esses mesmos jovens usam em casa e na escola, que sabem o tempo inteiro onde eles estão e o que eles precisam para evoluir. Eu preciso de uma espada, vou conquistar uma espada. Então, eles estão acostumados com esse tipo de feedback. Estratégias metacognitivas, que é uma reflexão sobre o meu próprio processo de aprendizagem, ninguém faz isso, está envolvido, inclusive, em trabalhar aspectos de uma estrutura argumentativa na escola. Como é que eu trabalho com argumentação? Como é que eu converso com o outro? A gente não faz isso na escola e hoje a gente vê a consequência no Facebook. Todo mundo tem um ponto de vista, ninguém quer justificar nada, certo? A argumentação é um ponto de vista mais uma justificativa. Se você não tem isso, você não tem, inclusive, estratégias metacognitivas capazes de fazer com que você se acompanhe. O terceiro, veja que todas essas coisas têm no exemplo que eu dei. Tem feedback constante, através de uma coisa que eu chamo de inteligência educacional. Tem estratégias metacognitivas, os alunos estão sempre refletindo junto com o professor onde eles se encontram. Tem tutoramento entre pares, tá certo? Eles estão ali num sistema colaborativo de aprendizagem e tem peer tutoring, que é os alunos estão se ensinando mutuamente e tem um aspecto forte de aprendizagem colaborativa através da formação de grupos que progridem no processo da escola. As outras coisas ou são caras ou pouco efetivas. Aí vocês podem ir aqui na fonte e terem mais acesso a esses dados. Essa apresentação também fica disponível para vocês aqui. Ok, mas como é que a gente escala isso? Tá? Como é que a gente pega milhões de pessoas e faz uma coisa parecida? Porque apesar de serem 5 escolas e centenas de alunos, a gente precisa pegar os 50 milhões de alunos no ensino básico no Brasil. Muito bem, tem um exemplo no Brasil que é muito bacana de capturar o imaginário de muita gente ao mesmo tempo. Talvez vocês se surpreendam com isso, mas é a Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas. Tá certo? Esse negócio, em 2017, teve 18 milhões de inscrições. Em anos anteriores, até 20 milhões de inscrições, e mobiliza, inclusive, a Presidência da República para ir na TV e convidar professores e alunos para entrar. Muito bem, isso é muito bacana, mas não é bem feito. Porque você faz a inscrição de 18 milhões de pessoas, aí você tem uma série de 3 fases, e na primeira fase você reprova 17 milhões de pessoas, que simplesmente saem da Olimpíada. Porque é uma Olimpíada de conhecimento. Se você não souber, você sai. Puxa, faz nenhum sentido um negócio desse. Como é que você consegue mobilizar tanta gente e depois simplesmente as dispensa? Mais do que isso, dados coletados desses que ficaram para trás, 0. Inexistente, a prova é em papel. Certo? Então, eu não tenho nenhum dado. Eu não sei o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem, eles só ficaram para trás. No Porto Digital, em Recife, na Joy Street, a gente desenvolveu uma Olimpíada também, mas uma Olimpíada de aprendizagem, só como um contra-exemplo. Esse negócio roda em sistemas públicos de ensino, se chama Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, ganhou já uns 10 prêmios de inovação. A gente produz esse tipo de reconfiguração social da escola. Não vou mostrar o produto, o que eu queria mostrar é que a gente consegue usar os equipamentos que a escola já usa, como livro-texto, mas a gente narrativiza a imersão das crianças numa prática didática absolutamente diversa, onde os professores são agora aliados de um processo e são convidados pelos alunos a participar, e não orientados pelos diretores da escola ou secretário de educação a participar. Então, é um convite, é todo um sistema bottom-up de participação,
onde a gente tematiza as competências do Enem ou da Prova Brasil com gamificação, e aí você tem esse outro tipo de olhar aqui, que parece um monte de zumbi, mas eles estão fazendo, na verdade, é um teste de física. Tá? Beleza. Esse é um jeito que a gente tem que fazer, usar a ludicidade e gamificação para alcançar em alta escala, melhorar engajamento e desenvolver performance em competências que são realmente importantes para a escolarização dessas pessoas. Então, como é que a gente fez essas Olimpíadas? Basicamente trabalhando em três nós da reconfiguração desses arranjos sociais da escola. Tornando a aprendizagem mais divertida, esses são os 3 Fs da gamificação, só para explicar o slide anterior, tornando as coisas mais divertidas, fazendo com que eles se associem para realizar atividades e, o que eu critiquei a escola, transformando a atividade num sistema de feedback, onde eles possam refletir sobre o desenvolvimento das suas próprias competências e, ao mesmo tempo, gerando dados. A gente precisa de mais dados qualificados para, na verdade, poder gerir um sistema educacional que é absolutamente descomunalmente grande, como no Brasil, onde 85% das crianças e jovens estão nos ensinos, nas redes públicas, mais 15% nas redes privadas. Então, é um sistema absolutamente grande. Nós temos, por exemplo, o maior sistema de distribuição de livros didáticos do mundo, tá certo? Só que livro didático é baseado em listas, é um conhecimento de listas, ele não é narrativizado. E nós não nos lembramos, nós, na verdade, não aprendemos listas, razão pela qual nós fazemos listas para ir para o supermercado escritas, senão a gente esquece. Nós nos lembramos de histórias, narrativas que podem, mas não necessariamente é a única solução, obviamente, que podem ser materializadas em games. É o que a gente estava fazendo. E aí você tem outras possibilidades que podem usar esse sistema aqui, como desenvolvimento de projetos e assim por diante. E o desenvolvimento de projetos é exatamente uma ideia que tem sido explorada extensivamente nessas práticas de aprendizagem ao longo da vida. Esse é o livro do Mitchell Resnick, que eu acho absolutamente sensacional, Lifelong Kindergarten, aquela ideia que na educação infantil você sustenta práticas de aprendizagem que são tudo aquilo que eu falei, são imersivas, são inovadoras, são acolhedoras, e a gente vai gradualmente abandonando. É esse, inclusive, o motivo do vídeo de TED mais visto pela humanidade, que é o vídeo do Ken Robson, quase 70 milhões de visualizações já. Ele está falando exatamente como a gente não tem capturado o imaginário de crianças e jovens e seus professores com projetos paixão, pares, a ideia de você se reunir para fazer as coisas, e play, que fundamentalmente pode ser jogar, mas é principalmente brincar, explorar. Play with. Então, essa ideia de projetos é também uma ideia catracada por lugares como High Tech High. Aqui vocês veem uma análise que eles fizeram recentemente da melhoria de desempenho em inglês e matemática. Eles são a barrinha azul, as outras barrinhas aqui é o distrito onde eles estão, e aqui o estado da Califórnia. Eles têm um conjunto de 5 escolas com um conjunto de alunos. Agora, de novo, assim, você não quer fazer uma escola necessariamente, você quer desenvolver coisas que apoiam esse tipo de visão sobre uma camada experiencial imersiva que traz significado para o processo de aprendizagem. E, para ir concluindo, o que está no horizonte que se abre para a gente transformar verdadeiramente os sistemas de educação? Eu gosto, às vezes, de acompanhar o Horizon Report, provavelmente muitos de vocês conhecem. É bom porque, assim, o que eles fazem, basicamente, é uma metodologia muito simples, é reunir milhares de especialistas, vocês, e esses especialistas opinam entre si e votam quais são as abordagens pedagógicas e tecnologias educacionais que devem confluir para fazer uma transformação próxima nos sistemas de educação. Aí, esse é o mais recente, tem para o ensino básico, tem para o ensino superior, do ensino básico está aqui.
E aí você vai encontrar aqui coisas como um uso acentuado de práticas de aprendizagem híbrida, ou blended learning, que é basicamente o seguinte, é você fazer coisas no mundo offline, e no mundo físico, e coisas no mundo online, de forma coordenada, articulada, e de maneira que atividades num e no outro desses campos se informem mutuamente. Então, essas coisas têm que ser desenhadas. Trabalho com STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, tá? E matemática. Então, o STEM, que já está ficando um pouco para trás, então a gente está reincluindo arte, e que aí inclui, obviamente, um olhar da filosofia e coisas dessa natureza no ensino básico, e outras muitas coisas. Queria chamar a atenção para um problema que eu já mencionei, que é o seguinte, isso aqui são os desafios, isso aqui são as tendências, aqui os desafios. E o desafio mais cabeludo, um deles é exatamente você produzir essas inovações em escala. Porque, verdadeiramente, não vai adiantar um professor fazer uma prática pedagógica bacana de vez em quando numa escola. Isso não vai mudar, não vai reconfigurar os sistemas. Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai construir isso em rede. Tá? E aí, para ir finalizando, como se o negócio já não fosse complexo o suficiente, tem uma dinâmica dessas coisas que é muito particular quando a gente começa a trabalhar em EdTech, né? Todos conhecem o Duolingo, maravilhoso, 120 milhões de usuários, eu me perco nas estatísticas desse negócio. É muita gente que já usa esse negócio. Mas tem aquela mesma galera de 9 a 17 anos que estão eles mesmos indo no YouTube, por exemplo, aprender como se joga um determinado jogo, estão indo no Netflix, no Spotify e no YouTube aprender o seu próprio inglês, tá certo? Então, isso aqui, por exemplo, é um conjunto de novelas, chama Extra English. É uma novela britânica desenhada para promover a aprendizagem da língua inglesa, tá certo? Está no YouTube, tem cada episódio tem mais de 500 mil de visualizações, e que uma parte considerável dos jovens acha o Duolingo chato. Imagina, o Duolingo é maravilhoso. Mas eles acham, jovem, fazer o quê? Eu tenho que escutar essa audiência. Então, essa audiência está ouvindo música em inglês da Rihanna no Spotify, vê o seu Netflix sem legenda, e eles estão construindo uma prática de aprendizagem que a gente fica alheio, porque não acha bonitinho. Bonito é o Duolingo, tá? Então, atenção para esse tipo de coisa. Tem um mundo de aprendizagem sendo desenhado pelos próprios jovens. E aí tem problemas como esse, tá? Eles estão aqui também. Interessantemente, muitos gestores, às vezes que eu encontro, dizem, mas esse tipo de jogo, o seu jogo ok, Luciano, mas esse aqui, esse tipo de jogo aqui, tem coisas que são absolutamente maravilhosas, só para destacar uma, o texto incluído em World of Warcraft tem mais de 6 milhões de palavras, o que é equivalente a 12 livros de O Senhor dos Anéis. Então, você está estudando, você está lendo, você está tendo acesso a um tipo de letramento que é absolutamente surpreendente. Mas tudo isso tem problemas. Se você vai começar a pensar em ter uma startup que resolve esse tipo de coisa, porque, de repente, o Google, no campo do ensino de línguas, pode criar o Pixelbud, tá certo? Que é, basicamente, aquele artefato de Star Trek que você coloca no ouvido e o Google Translate faz toda a tradução para você em tempo real. Ele já está lançado, eu estou esperando o meu, porque às vezes o meu inglês fica meio louco. Então, esse é um negócio que, de novo, reconfigura, vem para tornar os mercados mais voláteis, porque tem um grande player que está prestando atenção a isso e você não prestou atenção o suficiente. E aí toda a sua rede de ensino de línguas pode, de alguma forma... Então, você tem que pensar, ok, como é que eu uso isso para desenhar uma prática didática, uma engenharia didática inovadora, onde esse negócio se transforma num instrumento e não na coisa que me tira do mercado. Tudo isso para patrocinar o desenvolvimento das competências que meus colegas já mencionaram, não vou me alongar nisso,
E sigamos pensando numa arquitetura de inovação na escola que dê atenção aos cenários, às experiências, às redes e às pessoas. Muito obrigado por sua atenção, gente.